Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa retrospectiva 2021. Eu sou o professor Victor de Geografia e Atualidades aqui no Aprova Total e eu vou acompanhar vocês nessa trajetória, nessa cronologia que nós vamos fazer sobre os principais acontecimentos que ocorreram no mundo neste ano tão atípico. Começando por janeiro, a posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, substituindo o republicano Donald Trump, que governou entre janeiro de 2017 e janeiro de 2021. A presidência de Joe Biden também trouxe o destaque da sua vice-presidente Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar este cargo nos Estados Unidos, uma filha descendente de jamaicanos e de indianos também, o que é algo muito significativo do ponto de vista histórico. É muito importante que nós possamos entender também, nessa posse de Joe Biden, os fatores que envolveram a sua eleição. Quando nós olhamos o mapa eleitoral dos Estados Unidos no pleito de 2016, que elegeu Joe Biden na sua competição contra Donald Trump, nós podemos ver que os estados que foram nucleares, centrais para a não reeleição de Trump para a eleição de Biden foram aqueles estados do Nordeste americano, o antigo cinturão manufatureiro que está hoje em decadência industrial. Foram esses estados que foram centrais para a vitória de Trump nas eleições de 2016 e que, com a campanha de Biden, direcionaram mais votos para o candidato democrata, garantindo a sua vitória. Porém, em 2021, no mês de janeiro, outro fator do outro lado do Atlântico também teve grande destaque. Finalmente, depois de 5 anos, o Brexit começou a ser executado. Mas o que significa isso? Brexit é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, esse bloco econômico e geopolítico. Sempre lembrando que o Reino Unido é formado por um conjunto que envolve Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Foi todo esse conjunto que deixou de fazer parte do bloco econômico da União Europeia em janeiro de 2021, pelo menos oficialmente. Mas é importante que nós possamos entender que o Brexit é um processo que se arrasta desde 2016, quando um referendo realizado em junho daquele ano, organizado pelo primeiro-ministro na época, David Cameron, resultou na vitória, uma vitória apertada do voto pela saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Naquela época foi uma campanha, um discurso muito nacionalista, no mesmo estilo de Donald Trump nos Estados Unidos, um discurso anti-globalização que garantiu essa margem pequena de vitória, a opção pela saída do Reino Unido em relação à União Europeia. O processo foi longo, se arrastou, David Cameron caiu do poder, a primeira-ministra Theresa May assumiu, tentou várias vezes achar um acordo para o final desse processo, mas apenas o atual primeiro-ministro Boris Johnson conseguiu garantir um acordo final que resultou na finalização do Brexit. Porém, as consequências econômicas e geopolíticas dessa decisão vêm agora como uma ressaca para o Reino Unido. A pergunta que fica é o quanto a decisão pelo Brexit pode levar a algum favorecimento a essa nação ou tornar o Reino Unido um ator menos importante na geopolítica internacional. O início do mês de fevereiro foi marcado já no seu primeiro dia pela notícia de um golpe militar em Mianmar, um país do Sudeste Asiático. Uma junta militar tomou o poder nessa nação de mais de 40 milhões de habitantes, que já tem um histórico desde a independência, lá em 1948, de grande interferência do exército na política nacional. Para que vocês tenham uma ideia, desde a independência até mais ou menos em 2010, o país foi governado por uma sucessão de regimes militares mais ou menos repressivos.
Um processo lento de redemocratização começou por volta de 2010, se aprofundou em 2015, mas sempre com um pezinho das Forças Armadas ali na política da nação. O que ocorreu no início de 2021, no começo de fevereiro, foi justamente o retorno do controle total das Forças Armadas sobre a política desta nação. Mas especificamente, eles derrubaram a líder mais popular do país, que se chama Aung San Suu Kyi, uma líder controversa, pois durante muito tempo ela foi um símbolo da resistência pelos direitos humanos nesta nação, mas nos últimos tempos acabou mostrando sua outra face, apoiando os militares da nação na repressão à minoria muçulmana dos Rohingya, tentando conquistar o apoio militar desta forma e tentando agradar a maioria budista da nação. Porém, não foi suficiente, ela foi derrubada do poder. Logo depois, grandes protestos tomaram conta da nação, exigindo o retorno de Aung San Suu Kyi, o que mostra muito menos a popularidade dela e muito mais o quanto a população valoriza a democracia duramente conquistada. Esses protestos contra o novo regime militar foram tratados com muita brutalidade pelo exército, pela polícia e mergulharam a nação num clima de guerra civil. O que tem acontecido é que jovens da maioria bâmara, a principal etnia, a maioria budista da nação, estão agora indo para as regiões de fronteira de Mianmar, as regiões onde atuam há muito tempo movimentos guerrilheiros, tentar conseguir aprendizado armado para lutar contra o exército que ocupa o poder, fazendo com que Mianmar, esse país que faz fronteira com a Índia e com a China, seja hoje um território de extrema tensão em pleno sudeste asiático. Entre outros fatores, o mês de março ficou marcado por um acontecimento pouco usual no Egito. Um navio, um porta-contêineres chamado Ever Given, que pertence a uma grande empresa taiwanesa, encalhou enquanto atravessava o canal de Suez, obstruindo essa que é uma dos principais gargalos do transporte marítimo internacional. Durante 6 dias, do dia 23 de março ao dia 29 de março, esse importante ponto de tráfego internacional transoceânico ficou obstruído, prejudicando a circulação das cadeias globais de transporte, de circulação de mercadorias. É muito importante a gente recordar que o canal de Suez é aquele que liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho, ou seja, indiretamente ele conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, transformando num dos pontos mais importantes do comércio transoceânico, junto com o canal do Panamá, na América Central, com o Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático, ok? E é importante ressaltar que o canal de Suez ele foi inaugurado já há muito tempo, lá em 1869, um símbolo na época da capacidade humana de transpor obstáculos da natureza. Ele chegou a ser fechado na década de 50 para a década de 60, ou a circulação ficou atrapalhada um pouco por conta dos conflitos e das tensões das guerras árabe-israelenses, que tiveram como palco aquela região. Mesmo assim, ele continua sendo essencial para a circulação transoceânica e qualquer acontecimento sinistro como esse que ocorreu do bloqueio do canal tem consequências para toda a economia global, já muito aturdida na época por conta da pandemia. No mês de abril de 2021, tumultos e atos de violência na Irlanda do Norte fizeram lembrar um passado sombrio. A Irlanda do Norte é um território que pertence ao Reino Unido, assim como a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, mas que se localiza na ilha da Irlanda. A insatisfação dentro da Irlanda do Norte que despontou, que emergiu em abril de 2021, tem como seu núcleo principal o ressentimento em relação ao processo
do Brexit, ok? A saída do Reino Unido em relação à União Europeia. Mas por quê? Dentro da Irlanda do Norte, você tem uma divisão entre uma população protestante que, em geral, sempre foi mais favorável à união com o Reino Unido, que é o que existe, e uma população predominantemente católica, que é mais favorável à união, a uma possível união com a Irlanda, ok? Isso levou a um clima de guerra civil na Irlanda do Norte entre a década de 60 e a década de 90, mas que foi resolvido com um acordo da Sexta-feira Santa em 1998. Mas qual o problema que está acontecendo agora? No processo do Brexit, era preciso que o Reino Unido estabelecesse uma barreira alfandegária com a União Europeia, mas a única fronteira terrestre que ele tem com a União Europeia é a fronteira entre as Irlandas. Se eles estabelecessem uma barreira alfandegária entre as duas Irlandas, isso iria desagradar aquela minoria católica da Irlanda do Norte, que sempre foi favorável a uma unificação. Então, a solução um pouco desesperada que o governo britânico conseguiu foi estabelecer uma barreira alfandegária que separa a Irlanda do Norte do restante do Reino Unido. Deste modo, os protestantes norte-irlandeses se sentiram traídos em relação ao governo que tanto apoiaram historicamente. Isso levou aos atos de violência de abril deste ano. Porém, não foi apenas na Irlanda do Norte que as coisas esquentaram. Na Colômbia, na América do Sul, grandes manifestações contra atos do governo de Ivan Duque tomaram as principais cidades do país. O núcleo das manifestações dizia respeito a uma insatisfação em relação ao cenário de penúria econômica em meio à pandemia da Covid-19 e a um projeto do governo que sugeria aumentos de impostos. Então, esse descontentamento resultou em grandes manifestações, organizadas muitas vezes pelas redes sociais, sem grandes lideranças despontando, e que sofreram uma pesada repressão policial, com dezenas de mortos, com muitas pessoas feridas, mostrando os rachas e cisões no interior do sistema político do Estado colombiano. No mês de maio de 2021, as atenções do mundo inteiro se voltaram para um novo conflito entre o Estado de Israel e o grupo jihadista Hamas, repetindo o que já havia ocorrido em 2009, em 2012 e em 2014. As imagens que mais chamaram a atenção foram do sistema do domo, chamado Domo de Ferro de Israel, interceptando mísseis do Hamas. O sistema do Domo de Ferro de Israel foi desenvolvido com o apoio do governo de Barack Obama, aquele que foi presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017. Ele impediu muitas mortes dentro do território israelense, onde vivem milhões de judeus e de palestinos, porém, não impediu, obviamente, que muitos ataques de Israel causassem muitos feridos e mortos dentro da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um dos territórios, como vocês podem ver por este mapa, de maioria árabe e palestina dentro dos territórios que estamos considerando nesse conflito. É importante destacar neste mapa a existência do Estado de Israel, que possui uma maioria judaica e uma minoria árabe e palestina, ok? Ele ocupa militarmente a chamada Cisjordânia, que possui uma maioria árabe e palestina, que circunda assentamentos judaicos, porém o Hamas controla, o grupo jihadista islâmico controla a faixa de Gaza, que não está sob ocupação militar de Israel. É importante destacar que neste conflito que ocorreu nesse ano, os líderes dos dois lados buscavam metas irreconciliáveis. No caso de Israel, Benjamin Netanyahu, na época, governava o país, e Netanyahu representa uma fatia dos israelenses que defende que o Estado de Israel deve ocupar todos os territórios da região, marginalizando os árabes palestinos. E contra eles,
o Hamas, o grupo jihadista islâmico, tem a opinião que o Estado de Israel deveria ser exterminado, extirpado da face da terra, fazendo com que esses dois grupos tenham posições que reproduzem um ciclo de violência e de ressentimento. De qualquer forma, é importante sempre ressaltar que nem Netanyahu representa todos os israelenses e nem o Hamas representa todos os palestinos. Em junho de 2021, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, na sigla em português, publicou o seu relatório anual, que em geral está vinculado a dados coletados em dezembro do ano anterior. Mas os números assustaram muito, pois expressavam um recorde histórico no número de pessoas em situação de deslocamento forçado. 82,4 milhões de pessoas. Desse total, uma maioria, cerca de 48 milhões de indivíduos, estavam em situação de deslocamento interno. Aquela pessoa que é obrigada a deixar a sua moradia por conta de alguma perseguição étnica, política, religiosa, uma guerra, mas não atravessa as fronteiras do país. Ela se desloca internamente, ok? Essa situação é diferente da de um refugiado, que, segundo o relatório do Acnur, o número de refugiados em dezembro de 2020, totalizava cerca de 26 milhões de pessoas. Mas o maior destaque do relatório foi para o seguinte fato: o número de refugiados em si não aumentou tanto. É claro, nós temos situações ainda terríveis na Síria, no Afeganistão, os refugiados Rohingya em Mianmar, claramente. Mas o número que mais aumentou foi o de deslocados internos. Por que isso? A resposta tem a ver com a pandemia, o fechamento de fronteiras de muitas nações, utilizando a realidade pandêmica como desculpa, fez com que muitos países diminuíssem a aceitação em relação à entrada de imigrantes, inclusive, mas também de refugiados, de pessoas que estão buscando refúgio por conta de alguma situação de insegurança, de perigo. Deste modo, nós podemos ver que o fechamento de fronteiras está muitas vezes vinculado a políticas xenófobas em relação ao tratamento dos refugiados, aumentando, consequentemente, o contingente de deslocados internos. No mês de julho, a região do Caribe entrou em um período de ainda maior tensão política. Em Cuba, protestos contra o governo atual cubano, insatisfeitos com a situação de penúria econômica na ilha, inclusive vinculada à realidade da pandemia, foram severamente reprimidos. Enquanto isso, no Haiti, que é um país próximo a Cuba, o presidente Jovenel Moïse foi assassinado, trazendo mais um capítulo de tragédia e de sangue a uma nação com um histórico de revoluções e de golpes, e de, infelizmente, também uma realidade de muita pobreza. É importante ressaltar que, olhando o mapa da América Central, que tanto Cuba quanto o Haiti se localizam nas grandes Antilhas, aquele arco de maiores ilhas da América Central localizadas no Caribe, que se prolongam através das pequenas Antilhas na região. Isso é importante porque existem outros países da América Central que não são formados por ilhas, são aqueles localizados no istmo da América Central, como Guatemala, Nicarágua, Honduras, Panamá, ok? Neste caso agora, só para complementar um pouco mais a informação, em Cuba já há uma mobilização popular um pouco maior nos últimos anos. Você tem a expressão do movimento San Isidro, um conjunto de artistas se levantando contra a censura governamental, e essa mobilização cada vez maior contra o governo do país tem se dado também através da utilização das redes sociais e da internet, mesmo que o sinal ainda seja um pouco incipiente na ilha. De qualquer forma, a repressão do governo foi muito forte às manifestações e novos atos que foram organizados nos meses seguintes foram rapidamente impedidos de acontecer. Enquanto isso, no Haiti, o presidente Jovenel Moïse, que foi assassinado, já vinha sofrendo com uma insatisfação popular um tanto grande, ok?
ok? O seu assassinato, de todo modo, adicionou ainda mais incerteza a um sistema político haitiano que está em crise já há alguns anos, severamente afetado pelo terremoto um país severamente afetado pelo terremoto de 2010 e por outro terremoto, outro abalo sísmico que ocorreu logo depois do assassinato do presidente, adicionando mais uma camada de escombros a uma realidade de tensão e de pobreza. O dia 15 de agosto de 2021 entrou para a história de forma sinistra. Neste dia, o Talibã, um grupo fundamentalista religioso que distorce os preceitos do islamismo, tomou o poder em Cabul, a capital do Afeganistão. Nesse caso, pessoal, essa vitória veio de uma rápida e avassaladora ofensiva do grupo pelo território afegão, que culminou com a conquista de Cabul no dia 15 de agosto. Mas é importante ressaltar que esta ofensiva militar do grupo se deu no rastro da retirada das forças americanas executadas sob o governo de Joe Biden. É importante ressaltar também que essa retirada foi acordada, foi negociada pelo seu antecessor, Donald Trump, que negociou com o Talibã na medida que o Talibã se comprometeu a não estabelecer grandes ataques contra o governo afegão. O Talibã nunca cumpriu sua promessa, o governo americano poderia não ter cumprido. Porém, Joe Biden resolveu seguir os passos de um caminho já estabelecido pelo seu antecessor, mesmo que ambos sejam de partidos diferentes. Essa situação trouxe uma grande preocupação em relação à causa humanitária dos afegãos. Quando o Talibã comandou a nação pela primeira vez entre 96 e 2001, quando o grupo subiu ao poder no país com o apoio do vizinho Paquistão, as mulheres foram submetidas a um regime de muita opressão em relação aos seus direitos, assim como vários homens e mulheres de várias etnias que também sofreram com bastante repressão, a liberdade de imprensa, liberdade religiosa, as liberdades civis foram ameaçadas. É esse tipo de situação que se coloca agora sobre os afegãos e um fluxo grande, maior do que o que já havia antes, de pessoas dessa nação tentam agora se refugiar em outros países. A conquista do poder pelo Talibã também no Afeganistão também trouxe uma incerteza na geopolítica regional. A China teme por conta da minoria muçulmana dos uigures, muito reprimida pela China numa região que faz fronteira com o Afeganistão. O Irã teme, pois o Talibã tradicionalmente reprime minorias religiosas xiitas que o Irã diz proteger, e o Paquistão comemora, já que é um aliado tradicional do Talibã. Ao mesmo tempo, nesse mês de agosto em que ocorria esse ato tão sinistro, o mês de agosto foi a continuação e a conclusão das Olimpíadas realizadas em Tóquio, no Japão, que tentaram trazer um símbolo de internacionalismo, de reencontro entre povos em meio à situação tão trágica e tensa da pandemia. Mas é importante não esquecer do que significa esta Olimpíada para a posição geopolítica do Japão no tabuleiro do leste asiático. O Japão, como este mapa aqui pode expressar para vocês, ele é um aliado dos Estados Unidos de primeira ordem na região, frente a uma expansão do poder chinês. Mas o que acontece nas últimas décadas é que o Japão, mesmo mantendo-se numa aliança muito forte com os Estados Unidos, tenta colocar a sua marca na geopolítica regional de uma potência que caminha pelas próprias pernas, e as Olimpíadas serviram como um símbolo deste novo Japão do século XXI, que enfrenta inúmeros desafios como o envelhecimento populacional e a estagnação econômica. No mês de setembro, ocorreu a primeira reunião presencial dos líderes dos países que integram o chamado
Quad, uma sigla para Diálogo de Segurança Quadrilateral. Mas o que esse nome tão complexo significa? É uma organização que tem se estabelecido entre 4 principais nações que nós podemos ver aqui por este mapa: os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e a Índia. Esses países têm como foco principal tentar criar uma aliança no Indo-Pacífico. É este conceito que tem aparecido tentando mesclar a geografia do Oceano Índico com o Oceano Pacífico, ok? Com o objetivo de conter a expansão do poder chinesa. É claro que existem outros países da região que também temem uma expansão do poder da China, como o Vietnã, que tem se aproximado muito dos Estados Unidos nas últimas décadas, mas o Quad tem sido a principal iniciativa diplomática em meio a esse cenário cada vez maior que se estabelece no sistema internacional de uma rivalidade entre Estados Unidos e a China. Enquanto isso acontecia, no solo europeu, uma tensão se estabelecia. Os maiores exercícios militares na Europa em 40 anos foram realizados com o apoio e a liderança da Rússia de Vladimir Putin, que enxerga as ex-repúblicas soviéticas ao redor da Rússia como sua área de influência natural. Estes exercícios, denominados Zapad, ocorrem periodicamente, porém, no caso desse ano, se deram de forma ainda mais intensa, com grande apoio de um forte aliado de Putin na região, que é o ditador Alexander Lukashenko de Belarus. Deste modo, Putin tenta dar um recado à Aliança Atlântica, à OTAN, que integra tanto os Estados Unidos como muitos países da Europa, de que a Rússia tem um poder militar muito forte, que tem uma projeção internacional muito intensa, tentando disfarçar as fraquezas internas da economia russa e o alto grau de autoritarismo do regime de Vladimir Putin. No mês de outubro, o Brasil foi assustado por uma série de tempestades de poeira que varreram parte do Triângulo Mineiro e do norte do estado de São Paulo. O acontecimento não é inédito, mas ele chamou muita atenção pela sua intensidade. Entre os fatores que pioraram essa situação e permitiram que ela ocorresse estão o clima seco, já característico do inverno tropical, mas o fato de essa região já ser muito devastada e ter o solo às vezes muito exposto em épocas de entre-safra na agricultura, fornecendo uma matéria-prima para que fortes ventos possam movimentar essa poeira e causar esse tipo de fenômeno que é um tanto atípico para a população brasileira. Os especialistas, na época em que isso ocorreu, alertaram para o fato de que ele está vinculado a uma realidade normal do clima seco tropical no inverno, mas nada impede de que as mudanças climáticas podem sim intensificar esse tipo de acontecimento. Como vocês podem ver por essa imagem, que são um tanto assustadoras, essa tempestade de poeira está muitas vezes vinculada não apenas à presença de poeira no ar, como também a sistemas atmosféricos que envolvem ventos de alta velocidade. Esse tipo de ocasião, de episódio, é muito comum em regiões do mundo que estão à beira de desertos, como o Sahel, aquela região de savanas e estepes ao redor do deserto do Saara, mais ao sul dele, ou no Oriente Médio. Enquanto isso, do outro lado do mundo, um cenário de tensão entre China e Taiwan se delineava no horizonte. É importante sempre destacar que Taiwan está fora da soberania chinesa desde 1949 e tem se consolidado nas últimas décadas como uma economia de forte crescimento e como uma das democracias mais consolidadas do continente asiático. É um país que inclusive aprovou a União Homoafetiva em 2019, num papel pioneiro neste continente. O que tem ocorrido é que o atual líder chinês, que já quase completa uma década no poder, Xi Jinping, tem apostado numa retórica mais agressiva, visando uma futura anexação de Taiwan ao restante
do território da China. Deste modo, em outubro deste ano, ocorreu o auge de interferências de aviões, de aeronaves chinesas no espaço aéreo de Taiwan, colocando a ilha sob alerta e trazendo a questão de o quanto os Estados Unidos estariam suscetíveis a uma interferência na região, apoiando Taiwan, uma ilha, um governo com o qual tradicionalmente eles têm uma aliança, mesmo que informal. Durante as primeiras semanas do mês de novembro de 2021, ocorreu a chamada COP26, que se iniciou no finalzinho, ali nos últimos dias de outubro. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: o que significa uma COP, essa sigla que ficou tão badalada na mídia, nas redes sociais, etc. Significa Conferência das Partes. É uma nomenclatura típica de negociações diplomáticas, quando elas envolvem os atores mais importantes em um jogo, uma negociação, ok? Mas no caso atual, dizem respeito especificamente às conferências das partes, no caso, governos, grandes entidades internacionais, vinculadas a um programa das Nações Unidas para o combate às mudanças climáticas. Essas conferências, elas ocorrem desde 1995 e são sempre tomadas por um clima de grande esperança e muitas vezes de ressentimento em relação a medidas que poderiam ser tomadas e não foram. Mas é muito importante que nós saiamos dessa bipolaridade na opinião em relação às COPs, porque muitas vezes elas realmente não significam grandes tomadas de decisão, mas eventualmente elas significam sim compromissos importantes, significativos entre as nações. Por exemplo, foi por conta da realização de uma COP que em 1997 surgiu o Protocolo de Kyoto. Foi por conta da realização de uma COP que em 2015 surgiu o Acordo de Paris, essencial para um caminho de combate às mudanças climáticas que tem se delineado na última década, ok? Então é muito importante tentar enxergar os resultados da COP26, tanto no que poderiam ter feito a mais, como nas pequenas conquistas que foram alcançadas. Porém, enquanto a COP26 acontecia em Glasgow, na Escócia, o clima esquentava em outra parte do continente europeu, na fronteira entre a Bielorrússia, também chamada de Belarus, e a Polônia, imigrantes estavam numa situação de grande incerteza. O que aconteceu é que o ditador bielorrusso, Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, ele foi muito pressionado em 2020 pela União Europeia, um bloco que integra a Polônia, inclusive, por conta de suas atitudes repressoras em relação à oposição a seu governo ditatorial. E o ano de 2021 trouxe o sabor da vingança para o ditador. O que ele começou a realizar foi trazer voos cheios de imigrantes e refugiados do Iraque, principalmente, mas também da Síria e pessoas de outras regiões do Oriente Médio e da Ásia Central, levando-os para a Bielorrússia, com a promessa de que a partir de lá eles poderiam entrar na União Europeia, entrando, consequentemente, pela Polônia. A questão é que Lukashenko sabe que o atual governo polonês é um governo que tem uma posição xenófoba em relação aos imigrantes e refugiados, diferente, por exemplo, da posição de Angela Merkel na Alemanha durante a última década. Deste modo, esses imigrantes eram empurrados pelo governo bielorrusso na direção da Polônia e a Polônia hesitava, vacilava em o que fazer com essas pessoas, colocando os imigrantes numa situação de risco, de violência pelas autoridades dos dois países, enquanto temperaturas mais frias se abatiam sobre essas pessoas. O mês de dezembro de 2021 começou com o mundo atento a uma nova variante da Covid-19 que talvez tenha surgido no continente africano, a chamada variante
Ômicron. Ainda há muita incerteza, inclusive por parte da Organização Mundial da Saúde, em relação às características dessa variante no que diz respeito à capacidade de contágio, à capacidade de causar sintomas, infecções e óbitos. O que já se sabe é que esta variante sim contém inúmeras mutações, o que evidencia a importância do processo de vacinação e imunização em massa, no máximo que se puder, da humanidade. No caso do continente africano, onde foi detectado um número considerável de pessoas com essa variante, o percentual de pessoas imunizadas ainda é muito baixo, fazendo com que seja urgente que as principais potências consigam realizar um programa ainda maior de doações de vacina para o continente africano. Se isso não ocorrer, ele se tornará um celeiro de novas variantes, fazendo com que as nações reproduzam uma política que já está sendo implantada de isolar o continente africano em relação ao restante do mundo, trazendo junto com isso, inclusive, a xenofobia em relação aos imigrantes das mais de 50 nações africanas. Pessoal, chegamos ao fim da nossa retrospectiva 2021. Eu, professor Victor, agradeço em nome da nossa equipe toda a atenção de vocês. A gente se vê logo em janeiro com as nossas aulas semanais de atualidades, com os nossos almanaques de atualidades que nós vamos lançar ao longo do ano. Boas festas a todos, um beijo, tchau, tchau.